Terezinha. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo do NEC, o Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Bienne, na Suíça. Hoje, quarta-feira, 26 de fevereiro, vamos dar continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Estamos no segundo capítulo da segunda parte do livro, né? A parte que trata das comunicações dos espíritos. E vamos estudar hoje a Condessa Paula. A facilitadora de hoje é a nossa querida amiga Marisa, a quem nós agradecemos muito por estar aqui conosco, dando a sua colaboração tão valiosa, né? Mas nunca nos esquecendo que o estudo se faz com a colaboração de todos, com a participação de todos. Então, nós cumprimentamos a todos que já estão aqui conosco e os que virão depois. E passamos a palavra então para Marisa. Marisa, é com você. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde, Zélia, Vânia, as demais que estão conosco, aos amigos que verão depois. Com muito carinho no coração, que mais uma vez nós estamos todos juntos, né? Porque na realidade somos todos nós que conduzimos o estudo desta obra fantástica de Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno, trazendo tantos ensinamentos, tanta luz veio trazer para nós esta obra, no sentido da vida futura, de como os espíritos veem, né, cada um o seu grau de evolução na erraticidade, enfim. E nós estamos no capítulo, né, Os Espíritos Felizes, e vamos ver a Condessa Paula. Então, que seja um bom estudo para todos nós e que os espíritos, os bons espíritos que sempre nos acompanham, nos inspirem, nos fortaleçam e nos intuam para que a gente possa ter um bom entendimento desse estudo de hoje. Então, nós vamos começar a leitura. Claro, se houver alguma pergunta, é só me interromper, não tem problema nenhum. A Condessa Paula, mulher jovem, bela, rica, de família ilustre aos olhos do mundo. Era, além disso, o perfeito modelo de todas as qualidades do coração e do espírito, ou seja, uma mulher virtuosa, né? Porque um perfeito modelo de todas as qualidades do coração e do espírito são as virtudes, né? A fraternidade, a solidariedade, o amor ao próximo, o perdão das ofensas, a indulgência com as imperfeições alheias, o tesouro, o verdadeiro tesouro, que são os tesouros do espírito, né? Morreu aos 36 anos, em 1851. Era uma dessas pessoas cujo obituário poderia ser resumido nas seguintes palavras, que ecoariam na boca de todos: por que Deus retira tão cedo da terra pessoas assim? Ou seja, né, quantas vezes nós não nos questionamos, uma pessoa boa, generosa, com tantas virtudes, por que será, né, que ela vai embora tão cedo, né? É, e Kardec, né, os Espíritos, em outras obras, como o Evangelho, o Livro dos Espíritos, né, é, tem todo um questionamento, tem um tópico só sobre isso, quando a gente pensa assim, né? Felizes os que fazem assim, os que se fazem assim, abençoada a própria memória. Era boa, meiga e indulgente com todos, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal em vez de agravá-lo. Jamais a maledicência maculou-lhe os lábios. Sem altivez ou arrogância, deixa eu aqui admitir uma pessoa aqui. Já Tratava, coloquei. tá bom. Tratava seus subalternos com uma benevolência em que nada havia de vulgar e sem qualquer aparência de superioridade ou condescendência. Ô Marizinha, eu acho que você, quando o Kardec diz assim, e ele vai categoricamente, o perfeito modelo de todas as qualidades, é para nos chamar, chamarmos justamente a atenção. Foi o que você falou das virtudes, mas quando ele diz, são poucas as vezes que ele
fala dessa perfeição como modelo, não é? Não sei se Exatamente, é. vocês já observaram. Então, para ele colocar isso, imagine o peso que tem essa senhora em termos morais, ou seja, esse espírito, né? E o que você realmente falou sobre o partir cedo, conversamos muito, chamamos muitas vezes a atenção de muitas mãezinhas que perdem os seus filhinhos, não é isso? E não se conformam, é uma dor nossa, vocês que sabem, mães, avós, e muitas vezes se rebelam contra Deus. E como mesmo você disse, tem todo, eu peço até que eu estou aqui sem o evangelho, tem todo o evangelho explicando, é um capítulo que fala, uma parte, sobre a ida dos, se eu não me engano, esqueci, estava na minha cabeça, mas esqueci. É a importância de estudarmos isso. Porque, como espíritos imortais, sabemos que tudo tem o seu tempo. Se foi e se vão, é porque chegou o seu tempo, a sua hora. Então, Marizinha, isso assim, gostaríamos de chamar a atenção dessas pessoas e que realmente não se conformam e Uhum. coloca aquela culpa no Deus. É. Sabe onde está perto, Zélia, onde Kardec estuda morte prematura de crianças em tenra idade. Aí e está junto com isso, porque até depois tem, se fosse um homem bom, não teria morrido, se fosse um homem mau, não teria morrido. Tá tudo nesse capítulo. E realmente, né, ele chama a atenção, e quando eu concordo plenamente com você, quando Kardec raramente usa formas muito assertivas, né? Mas quando ele usa o perfeito modelo de todas as qualidades, é porque realmente, com certeza, a Condessa Paula reunia muitas qualidades, muitas virtudes, né? E quando ele utiliza determinadas palavras, nós não nos fixamos em uma palavra, mas sim, se ele utilizou isso, o peso deste espírito. Ou seja, o amadurecimento moral desse espírito. Né? Exatamente, exatamente. Compreendendo que as pessoas que vivem do trabalho não são como as que vivem de rendimentos, gente, olha isso, né? Essa consciência, olha só, compreendendo que as pessoas que vivem do trabalho não são como as que vivem de rendimentos e que, portanto, precisam do dinheiro que se lhes deve, seja pela condição para o próprio sustento, ela jamais atrasou um salário. Olha aí. Gente, aqui eu vou dar até uma paradinha para comentar com vocês, porque olha só, a gente pensa, né? Ah, imagina atrasar o salário de alguém. Eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui de quinta-feira, que vem faxinar aqui a minha casa, e que eles são, vamos dizer, caseiros, né? De uma propriedade aqui perto, era um Aras, depois o Aras não teve mais cavalo nem nada, mas eles tomam conta para ninguém invadir, etc. e tal. E outro dia, em conversa com essa moça, simplesmente o cara é riquíssimo, é dono de uma das maiores redes de hotéis em São Paulo, e talvez até no Brasil. Tem que lembrar ele, às vezes, 2, 3, 4 meses atrasado o salário do casal. Como é que pode? Né? Como é que pode? Outro dia ela me contando, eu disse, não é possível. Marisa, é verdade, né? O meu marido tem que ligar para ele, lembrando, depois passa 2, 3 meses que ele não depositou. Né? Então, é um compromisso moral que nós temos com as pessoas que vivem, né, do salário, que muitas vezes nos auxiliam nas nossas tarefas, é como diz, a nossa obrigação moral é primeiro honrar os compromissos que a gente tem. Depois, se sobrar, a gente vê o que a gente faz com os nossos deleites, os nossos anseios. Mas nós não podemos fugir da nossa obrigação moral de estar em dia com essas pessoas. Esse dever moral pesa, pesa bastante, principalmente quando nós estamos estudando isso. Nossa, como pode? Nós sabemos que cada um
tem os seus compromissos, assim como nós. Imagine uma, no caso, como você está mencionando, e tantas outras pessoas que, pelo fato de não receberem os seus salários, têm que morrer na rua. Agora, Sim, imagine só é, uma pessoa poder, bom, enfim, não ter a consciência de que o próximo está necessitando disso para sobreviver, muitas vezes. Para sobreviver. Imagine uma mãezinha, uma família que necessita estar com. Gente, nós que temos, contando com aquilo que recebemos mensalmente. E imagine se você fica 3 meses sem pagar. Imagine, gente. Então, é um dever, esse dever moral que nós devemos também nos questionarmos o que está, como estamos perante o próximo, né? Você veja só como ela tinha, por isso que ele iniciou, né, Marizinha? Pela essa perfeição que no caso que ele está falando, porque essa conscientização do espírito, como nós estamos falando também, estamos no capítulo 2, espíritos felizes, não é à toa, né? Mas sim, isso aí, essa conscientização que o espírito amadurecido, e por isso que é feliz, tem, né? exatamente. A mera ideia de que por sua causa alguém pudesse sofrer a falta de um pagamento haveria de causar-lhe remorsos na consciência. Ela não era dessas pessoas que sempre têm dinheiro para satisfazer caprichos, mas nunca o tem para pagar as próprias dívidas. Eu não sei, Zélia, como é que fica para vocês, mas assim, aí é uma forma minha e você ajusta o necessário. Eu gosto muito de ir comentando, às vezes, a cada trecho, para depois não perder, sabe? Às vezes ler um longo trecho e aí a gente perde. Mas aqui me chamou a atenção assim, olha só, ela não era dessas pessoas que sempre tem dinheiro para satisfazer caprichos, mas nunca o tem para pagar suas próprias dívidas. Portanto, não é com o que sobra que nós temos que honrar com os nossos compromissos morais. Muito pelo contrário, os nossos compromissos morais vêm primeiro, Era o lugar. Uhum. não é, Terê? Não é? Primeiro compromisso, depois pensa É, o que pode fazer para outras coisas, né? Eu penso exatamente, dessa forma, eu penso dessa forma. exatamente. É, E é o básico, né, gente? É o básico, porque primeiro temos que justamente cumprir com o que temos. Como é que nós não vamos estar focado nos nossos compromissos, nas responsabilidades que temos? Como é que vamos pensar numa outra coisa se nós ainda não estamos tendo esse amadurecimento de pensarmos, ou de refletir sobre, de estar com os nossos compromissos em dias? Não tem base, não tem alicerce, não pois é é, isso? Não Eu tem acho que exatamente. alicerce. aí depende muito, né? Eu penso que depende muito dos valores que a pessoa cultiva na sua vida, né? Quais são os valores que ela cultiva? Os valores que ela cultiva é de aproveitar a vida, eu mereço ser feliz, eu mereço aproveitar isso, aproveitar aquilo, eu tenho que pensar em mim, né? Ou os valores que são mais elevados, né? Eu estou aqui para evoluir, para ajudar outras pessoas também na sua evolução. Então, eu tenho que, primeiramente, em primeiro lugar, ver o que que eu tenho que fazer para cumprir com esse objetivo da minha existência. É a questão do sentido da vida. Qual o sentido da vida para mim? Qual o sentido? Aproveitar a vida ou estou aqui para crescer, para evoluir junto com os demais, né? Qual que é o objetivo da minha vida? Se eu coloco como objetivo primordial a minha vida, a minha satisfação, eu vou pensar dessa forma. Eu vou aproveitar o que eu posso aproveitar e depois, se der, eu pago meus compromissos, eu cumpro com as minhas dívidas e tudo mais. E muita gente pensa dessa forma mesmo. Tem muita É, gente que pensa, né? exatamente. E o egoísmo, no caso, aí já Primeiro, beira já no egoísmo impressionante, exacerbado. Agora, isso foi muito bom que você tenha colocado, Terezinha, porque esse compromisso no qual nós estamos nos referindo, aos quais estamos nos referindo, são os morais, são tudo isso que você realmente é,
priorizou, e é isso. E como tem essas duas chagas morais que temos, que é o orgulho e o egoísmo, quando pensamos só em estarmos dividindo as coisas para nós e não nos outros, então é o chamar da consciência de cada um que nós estamos aqui estudando para nos analisarmos diariamente, né? Acha cada segundo de nossas vidas. Exatamente. Não compreendia que alguém rico tivesse prazer em contrair dívidas e haveria de sentir-se humilhada se alguém pudesse alegar que seus fornecedores eram constrangidos a conceder-lhe adiantamentos. Assim, por ocasião de sua morte, houve apenas muito pesar, mas, perdão, gente, muito pesar e nenhuma reclamação. Sua beneficência era inesgotável, mas não se tratava dessa beneficência convencional que se ostenta diante do mundo. A caridade nela vinha do coração e não da busca de aplauso. Gente, outro aspecto importante também, né? Olha só que interessante. Outro dia, numa reunião mediúnica, nós sabemos que os espíritos não sabem tudo. E nós temos que ter respeito por isso, e a gente não vai ficar brigando com o espírito em reunião mediúnica, que não tem sentido. Mas justamente nós fizemos uma leitura de abertura que falava da caridade desinteressada, etc. e tal. E antes da comunicação, né, do espírito, nós estávamos hoje realmente falando sobre isso, que a caridade se faz no anonimato, né? Não foi à toa que Jesus disse que a esquerda não saiba o que a direita faz. E que a caridade deve ser feita assim, no anonimato, e não por autopromoção, porque. E aí nós entramos, né, naquela discussão que, por exemplo, os artistas, em todas as áreas, os mais abastados, né? Aí, quando oferecem uma, quando fazem uma oferta, fulano de tal doou não sei quanto, e na realidade isso é autopromoção, né? Porque na realidade tinha que ser no anonimato. E aí, quando veio a comunicação do espírito, ele entendia que mesmo assim era uma forma de incentivar os outros a agir no bem. E depois, claro, a gente não discutiu com o espírito na hora, né? Era o entendimento dele, do nível dele, mas depois que acabou a reunião, nós discutimos entre nós, né? E nós não concordamos. Porque não é vamos supor que, para brincar, né? Gosto muito de brincar com a Tere, que Terezinha fosse uma pessoa muito famosa, muito. Aí para Terezinha doou não sei quanto para uma instituição, tarará. Que mérito tem esse, né? Assim como eu, se eu fosse uma pessoa muito famosa, Marisa, não sei das quantas, doou, não sei quanto. Mas pelo menos ele agiu no bem. Mas e por acaso os fins justificam os meios? Então, a gente, por outro lado, nós sabemos que tem jogadores de futebol, artistas que agem no anonimato. Tem E muitos. tem muitos, muitos, e que a gente acaba sabendo porque alguém descobriu e falou, né? Que nem o Bon Jovi. O Bon Jovi está construindo ainda uma rede de restaurantes para pessoas que não podem pagar. Tá vendo? Qualquer um pode entrar e comer. E ele que cozinha, inclusive, porque ele gosta de cozinhar, né? E ele já está, acho que, no quinto restaurante. E a única coisa que ele diz é que se você tem condição, é um recadinho que tem na mesa. Se você tem condição de fazer alguma doação, é bem-vinda, só. Mas ninguém paga nada, né? Então, e isso foi divulgado porque ficaram sabendo que era o Bon Jovi, assim como tem outras pessoas que alguém fica sabendo e divulga. Não foi ele que divulgou, né? Foram outras pessoas, né? Foram outras Hum. pessoas, né? Assim como a própria Shakira tem uma fundação que chama Fundação dos Pés Descalços, que é uma fundação que dá comida, vestimenta, educação, Ai, que né? beleza, né? Para as crianças lá na Colômbia, né?
Então, mas vejam, é como diz aqui, a caridade tem que vir do coração e não de busca de aplauso, né? Eu acho muito interessante e muito importante isso, né? Porque é o anonimato é que Jesus nos pede, e não o aplauso. Porque não seria caridade? Porque isso não é caridade? Isso não é caridade. Pois é, Isso não é a caridade. Está querendo sobressair isso e inclusive olha, gente, utilizando até as pessoas, utilizando as pessoas para poder subir ou aparecer. Isso também é muito grave. exatamente, exatamente. Mostrando e às vezes identificando cada pessoa que é, no caso, auxiliada ou está recebendo esse auxílio. Olha que coisa grave. E às vezes, imagine, porque justamente nós falamos que há vários tipos de caridade, humilhando, porque das vezes também a pessoa fica constrangida muitas vezes. Então, está a aparecer, isso para mim também, Marizinha, gente, isso não é caridade. Para mim, não é Sabe, é que caridade. nem existem instituições que elas mantêm por praxe livro de registro de doação. Eu pergunto, para quê? Para quê? Para que você vai lá e vai? Eu me recuso. Olha, tem aqui o nosso livro de doação. Não, 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 não. É, Para quê? Para que você deixou seu nome lá registrado que você fez uma doação? Qual é o objetivo? Né? pois é. Vaidade, né? Vai Vaidade. dar? Pois é, pois é, pois é. Uhum. Só Deus sabe as lágrimas que secou, os desesperos que tranquilizou, porque suas boas ações somente tinham por testemunha os infelizes a quem socorria. Sabia, sobretudo, descobrir os infortúnios ocultos, que são os mais dolorosos. Olha aí, gente, as pessoas que sofrem no silêncio, socorrendo-os com a delicadeza que eleva o moral em vez de o rebaixar. Marizinha, eu acho isso aí é muito importante, porque vocês sabem que nós estamos aqui na Suíça e todos são, aqui é obrigatório todos terem um plano de saúde, tem a parte de social, principalmente onde eu moro, que é muito forte, mas o que falta, o que as pessoas estão, às vezes, muitas vezes, morrendo de solidão. A solidão, gente, a solidão, onde eu vou ter que ser bem. Isso é triste, mas é a realidade, é a minha realidade. As pessoas desencarnam e só se sabe depois de 3, 4 dias, quando o corpo está em putrificação. Então, a solidão aqui é imensa, vocês não têm ideia que a pessoa pode ter uma conta muito boa, a conta bancária boa, mas não tem com quem conversar. Não existe a uma pessoa, ou, no caso, que a escute. Então, veja só o tipo, vários, como diga, só o escutar uma pessoa. Ou então, às vezes, perguntar: como você está? Está necessitando de alguma coisa? Clavier, batterie très faible. Então, isso são coisas que fazem parte da nossa realidade e que aí, no caso, no nosso país, fica mais fácil de se, às vezes, observar, mas aqui todo mundo está fechado, todo mundo se pode, e é falta de educação você bater ou tocar ou ir na casa dos outros sem antes ter avisado. Então, realmente é complicado esse lado daqui, né? Então, voltando à caridade, existem tantas formas, e para mim isso eu acho que é um dever nosso Aí de, pode, aí pode não precisar, né, da caridade material, como aqui no Brasil é necessária a caridade material, em outros países também é necessária a caridade material, mas tem países que não têm essa necessidade, não mas tem tem. outras, né? Tem outras, né? E se você a parte germânica aqui, nórdica, é isso, não é necessário a parte financeira e tudo, mas olha, você acredita que às vezes até você abraçando uma pessoa, porque eles não estão acostumados, você não pode chegar, entendeu? A gente não pode.
Então, como eu já estou aqui morando já há 15 anos nesse edifício, se vai assim, você dá um abraço, quando você dá um abraço, eles, vielen Dank, muito obrigada. Olha aí, gente. É incrível isso, né? Porque A gente não se dá conta, né, Marisa? O que a gente não, recebe aí no nosso que é o que é normal para nós, dar um abraço, dar exatamente. um beijo. É, ainda mais brasileiro, é efusivo demais, né? Às vezes até demais, acabou de conhecer, É, abraça, beija, tudo, Até né? exagero. Nem conhece, abraça, beija, né? abraça. É, Mas é tão exatamente. bom, né? Eu acho tão bom que Ah, É, muito, Melhor muito. coisa que gosto. tem um abraço brasileiro. oi? Melhor coisa que tem um abraço brasileiro. Nossa, e assim, quando eu fui abraçar uma determinada pessoa, e olha que você vai se adaptando, né? Porque aqui ninguém abraça ninguém. Quando fui abraçar, a pessoa ficou dura, sabe? Ficou assim dura, durinha. É, Uma vez aconteceu comigo. Como a gente ninguém abraça ninguém aqui, quando não sei o que aconteceu, foram me dar um abraço, que acho que foi algum aniversário. Eu fiquei assim, sem esperar, dura. Mas, ó Zélia, Oi? mas aí na Suíça são muito racistas para os imigrantes. Tem. Eu sei porque o meu filho também está aí. Uou, tá vendo? É verdade. Tem sim, tem isso, sabe, Manuela? Tem. Mas também tem a própria cultura. Tem a cultura. Você não pode. É falta de educação determinados tipos de coisa. É falta de educação. Se eu tocar assim sem avisar, o seu ir sem avisar, é falta de educação. Por exemplo, aqui você não pode falar, oi, Manuela. Não, isso é falta de educação. Ou fala, Frau Schöne, Herr Schöne. Você não pode chamar a pessoa pelo primeiro nome, porque isso é falta de educação. É, Então, são cada hábitos e país tem a sua. costumes, né? Hábitos e costumes, né? Interferindo. Porque aí já está. Porque para quando você está tuteando, se chama tutear. Você faz, às vezes, chama para um jantar, para um almoço, para dizer, estender a mão, Marizinha, gente, estender a mão e falar: pronto, meu nome, agora pode me chamar de Zélia. É mole? É, pois é. Olha só. Vamos lá, hein? Vamos lá. vamos. A posição social e o cargo de relevo do marido obrigavam-no a gerir a vida doméstica que se lhe impunha. Satisfazendo inteiramente às exigências de sua posição, fazia-o sem mesquinhez, mas infundindo uma ordem que evitava desperdícios ruinosos e despesas supérfluas, o que lhe permitia a tudo prover pela metade do que a outros custaria sem que fizessem melhor. Ou seja, era uma pessoa que planejava justamente para não ter desperdício, né? Não ter, enfim. Excessos, né? Evitava os Exatamente, excessos. exatamente. Desse modo, conseguia destinar maior quinhão de sua fortuna aos necessitados. Separara uma soma importante cujo rendimento era exclusivamente destinado a tal propósito sagrado para ela, considerando tal valor desnecessário às despesas domésticas. Ou seja, é aquilo que nós estávamos comentando no começo. Ela já separava dentro do orçamento dela, isto é para esta causa, né? Ela já era um compromisso moral dela, tanto quanto talvez as outras obrigações que ela tivesse. É, Comprava. encontrava, assim, uma maneira de conciliar seus deveres com a sociedade e com o infortúnio. Nós estamos lendo nota de rodapé, Zélia? Sim, sim. Tá. Então, aí nós temos a nota de rodapé de Kardec. Pode-se dizer que essa senhora era o retrato vivo da mulher caridosa, descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, nota do autor, É, nós tem o exemplo, né? Daquela. da mulher caridosa. Uhum.
Tem razão, meu amigo, ao imaginar que eu esteja feliz. Não, não, Ah, não não, tem essa. um parágrafo acima? Aí, evocada. Ah, perdão, perdão, perdão. Evocada 12 anos após sua morte por um de seus parentes, iniciado no Espiritismo, a Condessa Paula transmitiu a seguinte comunicação em resposta a diversas perguntas que lhe foram dirigidas. Aí tem a nota de rodapé 175. Extraímos dessa comunicação, cujo original é em alemão, as partes instrutivas para o nosso estudo, só suprimindo os pontos de natureza puramente familiar. Aí mostra, e a nota é de Kardec, mostra mais uma vez, né, o critério de Kardec, a cautela de não expor dados pessoais, né, de família, de assuntos que não interessam, né, e sim preservar realmente de tudo isso. E aí começa a comunicação. Tens razão, meu amigo, ao imaginar que eu esteja feliz, pois de fato estou. Muito mais do que a linguagem permitiria expressar, embora ainda esteja longe do escalão mais alto. Contava-me, no entanto, entre os felizes da terra, porquanto não me lembro de haver experimentado sequer um desgosto real, né? Então, ela falando que ela nunca teve, de fato, algum desgosto. Juventude, saúde, fortuna, homenagens. Tive tudo o que constitui a felicidade entre vós. Mas o que é essa felicidade comparada àquela que se desfruta aqui? Que são as vossas festas mais requintadas, em que se exibem os mais ricos adereços, comparadas a estas assembleias de espíritos resplandecentes, cujo brilho vossas vistas não suportariam, atributo que é da pureza? Que são vossos palácios e salões dourados, comparados às moradas aéreas, aos vastos campos do espaço, matizados de cores que fariam o arco-íris empalidecer? Que são vossos passeios de exíguos passos pelos parques em vistas dos percursos pela imensidade mais rápidos que o relâmpago? Que são vossos horizontes limitados e nebulosos, perto do espetáculo grandioso dos orbes, movendo-se no universo sem limites, regidos pela poderosa mão do Altíssimo? Eu vou só ler mais um pouquinho, porque fazem tudo parte, né, de um grande questionamento que ela faz, né? Como vossos concertos, mesmo os mais harmoniosos, são tristes e dissonantes perto desta suave harmonia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras das almas? Como vossas maiores alegrias são opacas e insípidas perto da inefável sensação de felicidade que penetra incessantemente todo o nosso ser como um eflúvio benfazejo, sem qualquer laivo de inquietação, apreensão ou sofrimento? Aí ela vai começar a falar, né, do plano espiritual. Então, aqui eu queria dar uma paradinha para a gente comentar um pouco tudo isso, né? Essa felicidade, entre aspas, que a gente acha que tem terrena, diante da beleza do mundo espiritual, toda essa materialidade que ela mostra, né? Desde as nossas vestimentas, as nossas festas, os nossos palácios, os nossos passeios, né? Os horizontes que às vezes a gente admira num universo grandioso. É muito simples quando a gente vai para a praia, em que a gente olha aquela união do mar com o firmamento, que a gente diz, meu Deus, como pode, né? Isso não tem fim. Então, ela compara tudo isso à felicidade, até a música, como ela diz, vossos concertos, mesmo os mais harmoniosos, são tristes e dissonantes
perto desta suave harmonia, que fazem vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma. Então, assim, vou finalizar o meu comentário e gostaria de ouvir vocês. Imagina a grandiosidade que é, comparado ao que nós vivemos na Terra, o mundo espiritual, né? Que se amplia através da nossa consciência. Então, agora eu passo para vocês, para quem quiser comentar. Eu acho que fica muito difícil para nós termos até uma pequena ideia, uma minúscula ideia do que é isso nesse patamar onde esse espírito se encontra. É como falar, como nós nos comparamos quando estamos na fase adulta como as crianças. Hum? E não temos, não podemos, porque nós não passamos, não estamos no nível dela. E como é que nós vamos saber aquilo que ainda não passamos? Não vamos. Então, como crianças ainda, digo crianças em termos morais, né, de amadurecimento moral, pegamos qualquer coisa efêmera e dizemos: ah, nossa, que coisa linda, eu estou isso, aquilo outro, mas não temos ideia do que vem a ser tudo isso em relação ao mundo espiritual. E principalmente, né, gente, quando chegamos lá com a nossa consciência tranquila, né? Eu vou botar, vou adicionar aqui. Então, é complicado fazer. Ela está dizendo, ela sim, ela tem essa ideia, porque já está nisso. Mas nós, como é que vai ser? Como vai ficar? Temos uma ideia do que vem a ser isso? É complicado, né? Como é que vamos ter noção? Como assim? Não, eu posso imaginar, vai Não, a poder. gente, a gente não tem nem como imaginar. Como, né, É, Terezinha? porque nós estamos num patamar evolutivo e ela está num outro mais elevado. Nós nunca estivemos nesse patamar dela, então nós não temos nem como imaginar, né? Não temos como saber. Por isso que os espíritos falam que não existem palavras no nosso vocabulário que eles possam usar para descrever as coisas do mundo espiritual mais elevado. Não tem, não existe. Nós não temos referência para entender. Então, eles usam, às vezes, algumas coisas como comparação, eles usam algumas palavras que a gente conhece como comparação, para a gente ter uma pálida ideia, né? Mas a gente não tem como, né? Tem como. Mas é isso. O que a gente pode concluir disso é que é um estado de felicidade muito grande e que nós um dia chegaremos lá, né, com o nosso esforço, dependendo do nosso esforço, da nossa dedicação, vontade de aprender, vontade de crescer, a gente vai chegando também, né? Com certeza. E aí ele continua, né? Aqui tudo exuda amor, tudo transpira, tudo transparece, né? Amor, confiança e sinceridade. Por toda parte, corações amáveis, por toda parte, amigos, e em lugar algum a inveja e ciúme. É assim o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual seguramente chegará se trilhar o caminho reto. Uhum. Entretanto, Você vê que essa parte aí, Marizinha, olha, não existe desconfiança. É tudo. Imagine que ela só está num determinado plano que não está naquele ainda superior ou puro, hein? Imagine. exatamente, E para nós, entre aspas, era como se fosse, eu digo paraíso, viu, gente? Mas não um paraíso que está acostumado a se a falar. Né? Isso seria nossa, imagine, você poder olhar para um ser e não desconfiar, sabendo que isso não vai existir maldades, que nós. Imagine, é como nós estamos conversando mesmo. Nossa, não vai existir. Se nós fizermos alguma coisa de errada, ninguém vai nos contrariar ou nos chamarmos a atenção. Imagine, é realmente como nós estamos dizendo aqui. Nós não podemos ter ideia, porque esse patamar ainda nós não temos. Olha só, você poder estar num lugar, você conversar e não ter, entre aspas, o medo de ser traída.
É? Isso é É, forte, é, é forte. exatamente. É assim o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual seguramente chegará a se trilhar o caminho reto. Entretanto, logo haveríamos de nos entediar com uma felicidade monocórdia, ou seja, mas é só isso, então? Claro que não. Não creia, então, que a nossa seja isenta de diversidade. Olha que importante que ela vai falar, né? Ela não é nem uma sinfonia perene, nem uma festa sem fim, nem uma beatífica contemplação por toda a eternidade. Não, ela é movimento, é vida, é atividade. Aí eu me lembro, né, Tere, que assim, todos vocês, amigos, Zélia, quando nós fomos tão condicionados, né, que a felicidade nos campos elíseos, no céu era plena, né, que os anjinhos ficavam sentados tocando harpa, admirando Deus, né, como se isso fosse o mundo espiritual. E a doutrina espírita vem nos trazer exatamente o que é esse mundo, né? É como ela diz, não é algo perene, algo que seja isento de diversidade. Olha só que importante que ela traz. Ela não Querida, é nenhuma sinfonia perene, nenhuma festa sem fim, nenhuma beatífica contemplação por toda a eternidade. Não. Ela é movimento, é vida, é atividade. E agora ela vai falar algo de muito importante. Os espíritos no mundo espiritual trabalham muito. Lê do engano nosso achar que eles ficam tocando flauta ou passeando, né, Não. Existe muito trabalho no mundo espiritual e ela vai dizer isso. Só um As instantinho, outras... Marizinha. Pois Manuela, não. você queria falar? Não, Ah, porque você pensei que você quisesse falar. eu Bom, queria, não, eu só, essa ação constante, né, o pessoal, que nós temos, é impressionante, isso me chama muito a atenção, que essa parte da felicidade, onde as pessoas, justamente os espíritos, agem sempre, não existe essa monotonia, o que nós já havíamos pensado, que fica ali, vai chegar, não, vai para o lá, vai para o lugar onde você vai descansar. Imagine que ainda existe algumas pessoas que pensam assim, mas tudo bem, cada um tem essa coisa, mas é pura ação, é ação constante. Hum? Então, e como se sentem eles felizes de estar justamente compartilhando o que eles sabem conosco. Essa fraternidade, solidariedade infinita. Então, isso é uma coisa muito bonita, porque tira tudo aquilo que nos impuseram, né? E isso que eu acho muito interessante. É o que, como sempre estamos conversando, o estudo nos mostra e vai nos esclarecendo e vai tirando certas imposições que nos colocaram, né? Que não é bem por aí. Era isso, sabe, Marizinha, que eu queria falar. A ação constante no mundo espiritual. Sim, sim. A Manuela ia falar alguma coisa, Manuela. não. Não? era eu. Ah, diga, Terê. Essa questão do trabalho é bem interessante, porque para o nosso nível evolutivo aqui do nosso planeta Terra, o trabalho é uma coisa ruim. As pessoas, de um modo geral, não gostam de trabalhar, né? Estou falando de modo geral, existem muitas exceções, mas as pessoas não gostam, reclamam quando a semana começa, né? Ah, segunda-feira, mais uma semana de trabalho, aí não vê a hora que chega o final de semana, né? Ou então fica esperando a happy hour, né? Como eles chamam, né? Inventaram até agora o sextou, né, Terezinha? É, o Sextou. sextou, chega a sexta-feira, É, todo mundo contente porque é sexta-feira. Então, é. essa é a mentalidade de um nível evolutivo ainda inferior. Porque a parte mais importante da nossa vida é quando nós estamos sendo úteis.
Não é quando a gente está descansando. O descanso é necessário, lógico, precisa, mas a parte mais importante da nossa vida é quando estamos sendo úteis para nós e para os demais, né? Mas não é essa. Então, a mentalidade comum é de não fazer nada depois que morre, né? Descansar, né? É, É descansar. exatamente. Para os espíritos mais evoluídos, o trabalho é fundamental, a atividade é fundamental, porque o estudo e o trabalho são duas ferramentas de evolução. Então, sempre, sempre, quanto mais evoluído o espírito, mais ele quer aprender e mais ele quer trabalhar, quer ser útil. Isso é característica de evolução espiritual, né? Então, eu nunca esses espíritos mais evoluídos iam viver felizes não fazendo nada, né? Não seriam felizes, né? Então, isso eu acho muito importante essa colocação, que para eles é muita atividade, é muito trabalho, e é isso que realmente eles querem, né? Querem ser cada vez mais úteis para todos, né? Para o todo, não só para eles mesmos. Exatamente. E que estão sempre aprendendo, né? Por ser determinado patamar também, estão sempre trocando ideias, estão sempre aprendendo, estão sempre evoluindo. O mundo, entre aspas, o mundo, né? O universo é puro movimento. Continuando. Inclusive no nosso lá, né, Zélia, nos estudos que teve, eles já falaram. No mundo espiritual há muito trabalho. Você lembra? Sim, lembro. Não era? Uhum. É, e como muito trabalho. Não foi? E quanto mais, é como nós estamos conversando aqui, quanto mais a maturidade moral, mais consciência, mais trabalho. É, isso é. Nós estamos estudando na quinta-feira o livro Céu e Inferno, no outro grupo, e estamos estudando aqueles sobre os espíritos apáticos, né? Que nunca fizeram nada quanto encarnado e não querem fazer nada depois de desencarnado também, né? E isso gera sofrimento para eles e eles não querem sair daquilo, né? Então é o oposto, né? O oposto do que ela está falando aí, né? Exatamente. As ocupações, ainda que isentas de fadiga, apresentam uma incessante variedade de aspectos e emoções, por conta dos mil contornos que tomam. Cada um tem uma missão a cumprir, tutelados para ajudar, amigos da terra a visitar, processos da natureza a conduzir, almas sofredoras a consolar, num vai e vem que não é de uma rua a outra, mas de um mundo ao outro. Congregamo-nos, separamo-nos para nos juntarmos novamente em seguida. Reunimos-nos em algum ponto para relatar o que foi feito, rejubilando-nos com os sucessos obtidos. Organizamo-nos e ajudamo-nos mutuamente nos casos difíceis. Asseguro-lhe, enfim, que ninguém tem tempo para enfadar-se nem por um segundo sequer. Olha só, gente, que dinâmica. Nossa, Ninguém para um minuto sequer, porque são todas essas atividades que ela cita aqui, né? E aqui eu tenho anotado, né, um registro. A felicidade não é pessoal, é compartilhada por grupos ou famílias espirituais. A razão de ser da alma é o movimento. Quando os espíritos se unem, a sua diversidade torna o movimento mais perfeito, mais eficiente. Olha só. A diversidade é que faz com que torne o movimento mais, cadê? Mais perfeito e mais eficiente. Aprender a ação em sintonia com os familiares e afins é de apoio mútuo, assimilação de conquistas. Aí, tanto é com os nossos grupos familiares, né, afins na espiritualidade, né? Quanto às unidades coletivas que nós pertencemos, vamos pertencer quando espíritos. E note que aqui é o seguinte, gente, eu não sei
né? Não quero polemizar, porque, enfim. Mas olha aqui, eles congregamos-nos aqui, reunimos-nos em algum ponto, não é em algum lugar, ou seja, é por sintonia, para relatar o que foi feito, rejubilando-nos com os sucessos obtidos. Diga, Vaninha. Eu queria entender o que será que ela fala que é as ocupações, ainda que isentas de fadiga, quer dizer que trabalha, trabalha, mas não cansa, né? Exatamente. Apresentam uma incessante variedade de aspectos e emoções, Aham. por conta dos mil contornos que tomam. Eu não entendi que seriam esses mil contornos? Olha só, cada atividade que ela cita aqui, quando ela começa a dizer, quer ver? Aqui, ó. Tutelados para ajudar, né? Isso, no parágrafo seguinte, quando ela diz: cada um tem uma missão a cumprir, tutelados para ajudar, amigos a visitar, processos de natureza a conduzir, almas sofredoras a consolar. Todas essas atividades constituem, como ela diz, uma incessante variedade de emoções. Então, se Seriam, imagina. então, numa expressão comum, mil situações que envolvem as atividades deles conosco e vice-versa. Seria É, isso, Exato, né? Ah, exatamente. cada situação diferente promove uma emoção diferente, né? isso. Então, por isso que é mil, Exatamente. seria assim, É, mil situações, né? É. é, Você imagina, Obrigada. visitar alguém na Terra é uma emoção, consolar um espírito é outra sofredor é outra emoção. emoção, ver como é que o seu tutelado é outra emoção, e assim vai, né? É. Vamos lá. Eu já li até o fim, gente? Tá, já Assim, deu. já Tá. li, né? Neste momento, a Terra é nossa grande preocupação. Quanto movimento entre os espíritos! Quão numerosas falanges que afluem à terra para ajudar na transformação. Dir-se-ia tratar de uma multidão de trabalhadores concentrados em pôr abaixo uma floresta, sobre as ordens de chefes experientes. Quem são os chefes experientes? Os espíritos superiores, né? Às vezes até os espíritos puros. Uns abatem vestustas árvores a golpes de machado, arrancando-lhe as profundas raízes, enquanto outros limpam o terreno. Estes aram e semeiam a terra, aqueles edificam a cidade nova sobre as ruínas apodrecidas do velho mundo. Essa analogia que ele faz é muito É, bonita, é uma né? comparação, né? Muito bonita, é uma comparação, porque nós ainda encontramos, claro, num planeta de provas e expiações, espíritos ainda muito recrudescidos, valores morais ainda muito recrudescidos, né? Em que é preciso o quê? É preciso limpar, preparar, né? Então, essa analogia que ele faz de reconstrução, né? Começando de derrubar o quê? Derrubar valores arcaicos, derrubar valores que estão muito enraizados para que o homem possa construir um novo pensamento moral. Pelo menos é assim que eu entendo. O que que você acha, Tere? Eu entendo dessa forma mesmo. É uma comparação, né? Uma analogia que ele faz. Ela, né? Exatamente, Muito bonita mesmo. exatamente. Durante esse tempo, os chefes reúnem-se em conselhos, enviando mensageiros em todas as direções para que transmitam suas ordens. A Terra deve regenerar-se em um dado período de tempo, pois é preciso que se cumpram os desígnios da providência. E é com esse fito, ou seja, com esse objetivo, que cada um labora, cada um trabalha para isso. A regeneração só será possível diante da
reconstrução moral do homem, né? Porque às vezes nós às vezes estávamos enraizados no pensamento que era assim: ah, um dia a Terra vai se regenerar e vai ser todo mundo feliz. Tá, a Terra vai se regenerar? Tá bom. Quem que habita a Terra? É a humanidade. Quem é a É. humanidade? Somos nós. A Terra por si só não vai fazer nada, nós é que temos que fazer, né? É a Exatamente. humanidade que tem que fazer essa transformação, né? E aí, gente, fica tão claro que essa transformação de valores morais dos homens é muitas vezes inspirada por espíritos superiores, né? Como nós falamos, gente, não vai muito longe. Nós temos, infelizmente, ainda pessoas que acreditam no nazismo, Tem, né? Como é que infelizmente. pode, em pleno século XXI, né? Algo que foi tão dolorido para a humanidade inteira? Como é que pode alguém, a própria segregação, o exclusivismo, né? O egoísmo humano, não é à toa que Kardec fala que as duas grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. E isso só vai acabar o dia que o homem se regenerar, não tem outro jeito, né? Então esses espíritos vêm o quê? Nos inspirar, nos mostrar, nos esclarecer, nos sensibilizar. Julieta levantou a mão. Diga, Julieta. Desculpa. É, é interessante isso que você fala, porque as pessoas não. Primeiro, a primeira questão foi o fato de você ter falado em relação a, a- ao processo de transformação da Terra num país, num mundo de regeneração. Quando o homem mudar, a Terra vai mudar. Isso é natural. Isso é matemático. É Sim, lógico, né? Enquanto o homem não mudar, quando eu falo homem, é claro que não vai ser todos de uma vez só, mas quando a grande maioria vibrar num pensamento de construir algo melhor, de pensar no bem, com certeza a Terra vai começar a ter outro ambiente, vai criar outro ambiente, que vai intimidar aqueles que não pensam da mesma forma, né? exatamente. Isso faz parte da reeducação. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas às vezes deixam de fazer o bem porque acham que não vale a pena. Ah, eu sozinha, todo mundo faz assim, eu não vou fazer. Mas não é bem assim. Quando nós agimos no bem, todo o ambiente conspira também para isso. Porque os espíritos superiores, eles esperam que essa pessoa que trabalha no bem, esperam por ela e veem nela uma oportunidade de espalhar também o bem. Eu estava a ver há pouco tempo uma notícia que um sujeito, um indivíduo que mora aí no Brasil, vendo a grande poluição de um rio, resolveu construir uma eco-barreira para filtrar a água do rio para que o lixo não chegasse até o grande rio, até as cataratas do Iguaçu. E ele só começou a fazer isso com coisas, material reciclado. Ele fazia, ele tirava eh, um período do dia dele, quando ele chegava, para recolher o lixo e para fazer a devida reciclagem. Então, ele achava imensas coisas lá. E é incrível como começou a aparecer gente que começou a elogiar, começou a querer ajudar, empresas começaram a querer auxiliar ele a carregar o lixo, criaram uma rede para ele fazer uma esteira para ele retirar o lixo de lá. Quer dizer, hoje em dia, ele já conseguiu mais de 110 mil quilos, mais de uma tonelada ou duas de lixo, retirado de lixo desse rio. Incrível como uma pessoa só, com Só. um gesto de boa vontade, conseguiu fazer isso e conseguiu mobilizar outras. E não foi a pedir, não. Ele começou a fazer Por sozinho. exemplo, né? É um exemplo. Então, Mas, assim como uma pessoa pode, é,
convocar as pessoas a ter um mau comportamento, a pessoa também pode convocar a ter um bom comportamento. Agora, se todo mundo pensar que não vale a pena, é claro que isso não vai mudar. Então, vale sim a pena. E a Terezinha falou uma coisa importante. As pessoas às vezes ficam esperando chegar o fim de semana porque parece que estão trabalhando por obrigação. Quando você trabalha por amor, quando você trabalha naquilo que você acredita, que você vê a oportunidade de crescer, você não se cansa, você se reabastece. É por isso que no plano espiritual, essa nossa irmã falou que não tem fadiga. Quanto Uhum, mais trabalha, mais vontade tem. Porque está dentro do amor que a gente dedica. O mesmo amor que eu tenho em faxinar na casa dos outros, eu tenho que ter em dar aula dentro de uma escola, por exemplo, que eu sou professora. Mas uhum. quando faz aquele trabalho que está ao seu alcance naquele momento, e você faz com todo o amor, pensando no benefício que aquele trabalho pode promover, seja para uma, duas ou três pessoas, você está trabalhando com amor, você está colocando nele amor. E isso não cansa, reabastece. O amor, ele reabastece, ele nos tonifica, né? Ele nos, nos dá ânimo e coragem. Bom, era só essa colocação que eu queria fazer, só para ilustrar um pouco. Muito bom, Julieta, muito obrigado pela sua colaboração. É exatamente isso, né? E para isso, por que que nós pedimos aos nossos espíritos protetores, quando nós estamos em sintonia com eles, que nos inspirem, né, em bons pensamentos, boas palavras, boas ações? É só assim, realmente, né, que nós vamos transformar, a humanidade para um mundo de regeneração. Obrigada, Julieta. E, Marizinha, a importância, a conscientização que devemos ter do papel de cada um de nós como cooperadores, cada um com a sua tarefa. Não é olhar, ah, não, mas a mim, mas aquele ali, não, eu não tenho, eu não sou nada. E aquilo ali, não, aquele é importante, não. Cada um tem o seu papel no todo, né? É aquela coisa, uma luzinha clareia todo o que está escuro, uma pequena luzinha. Então, o que foi dito aqui pela Ju, essa cooperação, esse amor, né, feito o trabalho com amor. Imagine quando um ser está trabalhando com amor, esse amor relativo que nós conhecemos, como isso transpassa, como isso irradia para os locais, para tudo, não é isso? Exatamente. Agora, aqui, né? Não creia, né? Onde eu parei, né? Isso. Não creia que eu seja simples espectadora dessa grande obra, pois eu teria vergonha, olha só, de ficar inativa enquanto todos labutam. Uma importante missão foi a mim confiada e me esforço para cumpri-la da melhor forma possível. Não foi sem lutas que alcancei a posição que eu, perdão, gente, não foi sem lutas que alcancei a posição que ocupo na vida espiritual. Olha só, importantíssimo isso. E esteja certo de que minha última existência, por mais meritória que lhe pareça, não teria sido suficiente para tanto. Durante várias existências, passei pelas provas do trabalho e da miséria que eu havia voluntariamente escolhido para fortalecer e purificar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa dessas provas, mas restava-me ainda a prova a enfrentar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material. Um bem-estar sem qualquer mácula de amargor. Aí estava o perigo. É por isso, né, gente? Por isso que Kardec, no Livro dos Espíritos, quando é perguntado qual é a maior prova, é a riqueza ou a pobreza,
os espíritos vão nos dizer que é a riqueza, né? Que é a maior prova. Diga, Vaninha. Eu gostaria de comentar, porque aqui, né, em São Paulo, a gente vê muita miséria, né? Moradores de rua. E até tinha uma história do Chico Xavier. Você vê, aqui está escrito que ela escolheu a prova da miséria, né? Então, às vezes, a gente tem, eu acho que a gente, ainda mais com todo esse conhecimento, temos que ajudar as pessoas por amor, não porque por outro qualquer motivo, e sim porque você desenvolve já no nosso coração a fraternidade. Então, na medida do possível, a gente ajudar aqueles que necessitam, materialmente falando, por causa da miséria, da falta de comida mesmo, né? Das pessoas que estão na rua ou até nas favelas, numa situação, às vezes até um vizinho, né, que esteja passando uma necessidade de alimentação, como aconteceu na pandemia, muita gente perdeu o emprego, tal. Mas você vê que ela relata aqui que a miséria foi uma escolha dela. Então, tem uma história que o Chico estava na calçada e do outro lado tinha um morador de rua e ele atravessou para cumprimentá-lo. Aí as pessoas, nossa, Chico, tal, né? Que eu não sei direito, mas a Zélia não gosta muito, mas me deu uma vontade de, assim, de a gente sem falar direitinho, né? A história. E aí quando ele voltou para o grupo, ele falou assim: não, ali estava um grande amigo, um espírito de luz, passando por essa prova, né? Que ele havia escolhido. Então, você vê, às vezes a gente acha que é aquele miserável, tal, né? E como, de repente, uma prova que a pessoa está ali, escolheu para superar aquilo. E eu acho que quando a gente faz separa para dar um sanduíche, alguma coisa assim, né, numa pessoa de rua, e troca esse carinho, como é importante, como é grandioso, assim, no sentido de trocar aquela energia, aquele carinho, aquela fraternidade de verdade, e compreender e não julgar, né? E na compreensão que às vezes está ali um espírito muito avançado que está se colocando à prova, né? E normalmente as pessoas julgam, né? Que é drogado, que sei lá, a gente ouve muito julgamento. E eu sempre tento combater, porque por causa dessa história do Chico, e agora eu nunca tinha lido essa parte, né? Ai, desculpa a emoção. Eu nunca tinha lido essa parte, mas ela está dizendo ali que ela escolheu a prova de provas de trabalho e de miséria. Então, sei lá, assim, né, num apanhado geral, como é importante esse nosso amadurecimento do conhecimento para tratar até com outra pessoa, porque de repente ali do outro lado está uma pessoa muito mais avançada que nós e nos dando a oportunidade de nos desenvolver o nosso amor do próximo. Mais Uhum. ou menos isso. Ok, obrigada, Vânia. Diga, Julieta. Essa história que a Vânia contou, ela até emocionou-se, eu também emocionei quando eu vi a primeira vez essa história. E vou dizer uma coisa, essa história mudou muito a minha postura diante das pessoas que chegavam até me pedindo alguma coisa. Porque a história era assim, Chico foi visitar um centro espírita em Belo Horizonte e os dois conhecidos dele esperaram que ele fosse lá porque ele tinha que entregar algum documento, e ficaram duas pessoas que foram com ele, né, companheiros de doutrina, ficaram do lado de fora esperando. Nisso veio um senhor com mais três crianças, uma de colo e duas pelo braço, pedindo ajuda. Pediu ajuda, que precisava de uma esmolinha, que precisava de uma ajuda, e aqueles senhores deram um verdadeiro sermão nele. Meu senhor, o senhor não tem vergonha de andar com essas crianças na rua, expor essas crianças a essas intempéries, a esse clima, que são crianças, e o homem saiu envergonhado, cabeça baixa, e nessa altura Chico ia descendo e os amigos disseram: Ó, Chico, olha, agora estávamos a mesma. Ó, tá vendo aquele senhor que acabou de passar ali com aquelas crianças na rua, no meio do tempo frio.
Aí ele disse: Meu irmão, não faça isso. Esse companheiro é um espírito muito evoluído, veio ao mundo e perdeu a mulher, e está fazendo com todo esforço, está tentando não perder os filhos. Então, por isso ele anda com os filhos, porque não tem com quem deixar os filhos e não tem como alimentar os filhos. E os colegas dele, as pessoas que estavam a acompanhar, ficaram com uma vergonha e saíram correndo atrás do homem para ajudá-lo, né? De uma certa forma. Quer dizer, nós, é o que a Vânia falou, nós não podemos julgar. Desde esse dia, eu nunca mais virei a costa, nem comentei, nem sequer pensei que aquela pessoa poderia não estar a precisar. Porque eu não sei as necessidades do outro, eu sei as minhas. E muitas vezes nem sei as minhas, mas a do outro eu não sei. Então, quem sou eu para julgá-lo? Isso é um ponto que ela levantou e eu acho muito importante que nós reflitamos sobre isso. E também uma coisa muito importante aí na leitura que ela falou do esforço. A gente, para a gente conquistar alguma coisa, a gente tem que ter um esforço, tem que demandar esforço. Também para nós evoluirmos espiritualmente, também nós temos que demandar esforço. O esforço que traduz a renúncia das nossas imperfeições e que não é menor do que um esforço físico, às vezes é até maior. Bom, era só isso. Obrigada, Julieta. Só que, Ivaninha, eu gostaria de fazer uma colocação que, por outro lado, é assim, às vezes, no meio espírita, infelizmente, nós encontramos pessoas que, quando veem pessoas em situação de dificuldade ou algo assim, acham que não, ela escolheu isso, é expiação. Como se isso nos isentasse de auxiliar o próximo. E Isso mesmo. aí, é assim, o nosso dever moral, independente de qualquer Isso. história que a gente ouve, é auxiliar o próximo. Isso. É a lei máxima de que Jesus nos trouxe. Não faça ao próximo aquilo que não gostaria que te fizesse. E faça ao próximo tudo aquilo que gostaria que fizessem a ti. Então, nós precisamos tomar cuidado, que eu já vi muito espírita dizer assim, mas você vê, ele escolheu como prova, como expiação. Não, E isso nos isenta de auxiliar jamais, jamais. muito pelo contrário. Pessoa que fala isso nunca leu Kardec, né? E É nós, verdade. os nossos estudos são baseados fundamentalmente em Kardec, onde nós dizemos o quê? O que os espíritos nos trazem, né? Primeiro que nós absolutamente nunca devemos julgar ninguém e a nada, né? Isso. E segundo, é a máxima do Cristo, que é o amor universal, é a fraternidade universal. Então, isso é fundamental, porque já vi muito espírita dizer, você vê, eles escolheram isso como prova, como expiação, e aí não Hum. move uma palha para ajudar, o que é um grande erro, né? Um grande equívoco. Aí ela diz, aqui está o perigo. Antes de submeter-me a tal prova, quis sentir-me forte o bastante para não sucumbir. Gente, nós temos o nosso livre-arbítrio. Quando nós estamos na espiritualidade, muitas vezes até nós queremos escolher uma prova, mas não sabemos se seremos fortes o suficiente para alcançar a vitória naquela prova. E assim, nós temos esse livre-arbítrio. Então, muitas vezes, os espíritos superiores nos orientam nesse sentido, porque olha só o que ela disse, né? Eu quis sentir-me forte o bastante para não sucumbir. Sentir-me forte o quê? Moralmente, né? Ou seja, eu quero cumprir aquilo que realmente eu escolhi. Deus levou-me em conta as boas intenções e concedeu-me a graça de sustentar-me. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, precipitam-se ao escolhê-la infelizmente. Perdão, ao escolhê-la. Infelizmente, no entanto, muito fracos para resistir-lhe aos perigos, acabam permitindo que as seduções triunfem sobre a sua
inexperiência. Então, ou seja, é preciso ser forte moralmente, né? Para que a gente não queira primeiro satisfazer os nossos deleites, os nossos anseios, a nossa ao supérfluo, né? Trabalhadores, eu passei pelas mesmas fieiras que vós. Eu, a nobre dama, como vós, ganhei o pão com o suor de meu rosto. Suportei privações e atravessei intempéries. Foi aí que se acrisolaram as forças da minha alma, sem o que eu teria provavelmente falido em minha última prova, arrojando-me de volta à retaguarda. Como eu, tereis também, por vossa vez, a prova da riqueza. Mas não vos apresseis em pedi-la demasiado cedo. Olha só que alerta importantíssimo que ela está dando para nós. E vós, que sois ricos, tende sempre em mente a verdadeira fortuna, a fortuna indefectível, não se encontra sobre a terra. E sabei antes a que preço podeis fazer jus aos benefícios do Todo-Poderoso. Paula, na terra, condessa de, né? E não tem de quem que ela, da onde que ela foi condessa. E aí tem aí uma nota do editor, né? 176. Para vivenciar a condição de riqueza no mundo, fazendo bom uso dessa encarnação, é preciso antes ter conquistado o desapego e a virtude, para agir com caridade desinteressada e solidariedade, sem sucumbir aos apelos do prazer e das alegrias ilusórias dos palácios. Todo valor moral ou intelectual é sempre uma conquista anterior do espírito. Nota do editor. E aí nós terminamos, né, o estudo de caso da Condessa Paula. É um estudo belíssimo, né? Como da viúva Fulon. É belíssimo, eu não esqueço, principalmente quando Kardec. Eu já vou tirar da tela, assim a gente pode conversar um pouquinho, né? Principalmente quando Kardec diz. Eles conheceram a viúva Fulon, né? Kardec e Amélie, ela era amiga do casal. Então, quando ele diz que quando ela começou a estudar o Espiritismo, ela o estudou com ardor, né? Com devoção, com lucidez de espírito e com exatidão de entendimento. Gente, eu nunca mais esqueci isso na minha vida, porque eu acho é isto que nós precisamos. Estudar a doutrina espírita. E a doutrina espírita está nas obras de Allan Kardec, trazida pelos espíritos nas mãos de Allan Kardec. Com ardor, com devotamento, com exatidão, com lucidez de espírito, sabendo analisar, sabendo exercer o nosso espírito crítico e com exatidão de entendimento. Então, que nós possamos entender realmente tudo isso, todos esses ensinamentos que os espíritos nos trazem, né? Eles que, como nós, já viveram na Terra, já passaram pelas mais diversas situações, são eles que vêm nos trazer o verdadeiro esclarecimento. É isso assim que para mim fica muito claro. Eu adoro essa obra, O Céu e o Inferno. É, essa já é a terceira, acho que é a terceira vez que eu estou reestudando, e é sempre uma possibilidade cada vez maior de a gente ampliar os nossos conhecimentos. Eu gostaria de chamar a atenção no que você disse. Doutrina espírita é Allan Kardec. Allan Kardec. Uma das coisas que, lastimosamente, muitas pessoas dizem, ser espíritas não sou contra, de forma alguma, a psicografia, de forma alguma. Mas, se não se estuda, não se tem base, você não pode nem indicar certos livros para determinadas pessoas e não vai poder peneirar. Então, isso, o que nós estamos fazendo assim, é obrigação nossa. Nos motiva, isso que está sendo escrito. Espíritas, estudai. Então,
Isso é muito importante. Estudar Allan Kardec. Então, ficar fixado em livros psicografados ou se dizer espírita por livros psicografados não é bem por aí. Bom, eu penso assim, vocês me desculpem, né? Eu penso assim. Então, é, é muito importante estudarmos, para ir justamente o que nós estamos fazendo aqui, gente. Foi o que a Vaninha falou desde o início, para entendermos e principalmente a nós mesmos. Nós mesmos, começa conosco. Então, Marisa, eu concordo plenamente que doutrina espírita é Allan Kardec. Mais E uma quando, vez, sabe, e assim, Zélia, aproveitando só rapidamente o seu gancho, por que que nós falamos isso? Nós que adotamos essa postura? Por uma simples razão, sem tirar o mérito e o valor de ninguém. Mas existe uma condição fundamental, que é o controle universal do ensino dos espíritos superiores. Ah, mas o espírito tal fala assim, é um espírito. E Kardec é assertivo quando ele diz que um espírito sempre traz uma ideia, a dele, né? Então, quando nós dizemos assim, às vezes as pessoas dizem, mas controle universal do ensino dos espíritos superiores. Mesmo porque a gente ficaria horas aqui fazendo um excelente estudo. Mais uma vez, os espíritos, quando é obra de um espírito, ele traz os valores que ele tinha quando encarnava. Valores, costumes, preconceitos. Então, é por isso, quando nós dizemos que a doutrina espírita se encerra em Kardec, porque não foi um espírito, não foi o espírito de Allan Kardec. Ele coordenou, ele muito mais do que isso, ele organizou, a gente sabe de toda a história, mas é aquilo que o controle universal dos espíritos superiores chancelaram, consolidaram, né? Então, como princípio, como postulados da doutrina. e foi Também, isso né, que eu gostaria de Marisa? chamar a atenção, vou te passar para isso. Porque se existem pessoas que necessitam de psicografia, não tem problema. Mas o nosso papel é esse, o que nós estamos tentando fazer aqui. E estamos fazendo, é esclarecer. O que vem a ser justamente esse controle universal. Por favor, Terezinha. Não, porque uma obra psicografada, ela está mostrando ali o ponto de vista desse espírito. Quando ele descreve o mundo espiritual, ele descreve do jeito que ele interpreta o mundo espiritual, ele interpreta daquele jeito, né? Então, como que a gente vê nas obras de Kardec as comunicações dos espíritos? É descrito o quê? A condição do espírito. Se ele é feliz, se é infeliz, se sofre, se não sofre, mas não é descrito nada do mundo espiritual especificamente. Como é, o que que tem, o que não tem no mundo espiritual. A gente não vê isso em Kardec. A gente vê a descrição da situação dos espíritos, não é? E quando eles vão descrever alguma coisa, é daquele jeito como nós vimos agora com Condessa Paula, as maravilhas, as belezas, mas ela não fala especificamente, né, o que seja. Não tem descrição, né? Agora, essas obras psicografadas têm descrição de tudo, né? Como se fosse aqui. Exato. Eu estava vendo um vídeo um dia desse, que o assunto era experiências de quase morte. Não eram espíritas, não, que estavam falando, mas era sobre experiência de quase morte. E um homem, né, que teve uma experiência dessa, um senhor, ele falou que se viu no lugar. Eu achei muito interessante a resposta dele, a essa situação dele. Ele se viu no lugar e tinha uma entidade junto a ele. Ele sentia que tinha alguém lá junto com ele. Ah, um jardim com flores, com árvore, umas coisas. Ele falou: Nossa, é assim? Aí essa entidade que está do lado falou: Não, está assim para você se sentir acolhido.
Achei fantástica a resposta. É, Fantástica, exatamente, né? exatamente. Está assim para você se sentir acolhido. Olha só, né? Então é isso, né, gente? É isso. A gente precisa analisar essas coisas. Aí fica todo mundo acreditando que tem isso, que tem aquilo. Então, para que encarnar? Fica lá, já tem tudo É, lá. Vai encarnar exatamente, para quê? exatamente. E pronto. Essa necessidade de materialidade, né? Isso Porque é. isso, gente, é a ansiedade do homem frente ao desconhecido. Uhum, É o medo de, ai, mas aqui tudo que eu toco é material, isso aqui é material, tudo estou vendo, o é. computador, tudo é material. Como que nós vamos estar numa realidade que não tem matéria? Estaremos sim. E Tem. vamos saber, quando estivermos, vamos saber lidar com isso. Agora, essa necessidade premente que o mundo espiritual é uma cópia do mundo terrestre. Aonde está escrito isso? Não é, não é. Né? E não, isso não está em nenhuma obra de Kardec, os espíritos não nos trouxeram isso, pelo contrário, é como Terezinha falou, é a situação do espírito, é a condição moral dele, né? E não ficar preocupado se tem casinha, não tem casinha, se tem. Ah, pelo amor de Deus. Ó, isso aí chega num cúmulo, porque aí vai crescendo, né? Essas ideias, elas vão crescendo, vão aumentando, vão acrescentando mais coisa, porque a fantasia humana não tem limites, né? Não tem limite. Exatamente. Então vai, até chegar ao ponto, como eu, eu ouvi na Rádio Boa Nova, uns tempos atrás, a pessoa, né, inclusive ele é bem conhecido no meio espírita, escreveu um livro falando que tem gestação e parto no mundo espiritual. Isso é o Eu maior absurdo que eu vi já ouvi na minha vida. falando. Então, por quê? Por causa dessas coisas. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Ah, então também tem isso, tem tudo, né? E aí isso vai desvirtuando a doutrina espírita, Completamente. vai completamente. E uma outra coisa que as pessoas falam: ah, eu já li esse livro, eu já vi isso. Nossa, às vezes, quando nós estamos. Olha só, lemos uma vez, quando vamos ver a segunda, a terceira, temos ponto de vista completamente diferentes, coisas que a gente nem viu, né? É o amadurecimento, É né? um amadurecimento. É. Então, ah, não, gente, não tem como, não tem onde correr. Ser espírita, se não foi estudado os livros fundamentais, como é que vai ser espírita? Como é que vai ser? É grave tudo isso, porque eu também, na minha própria ignorância, muitas vezes tive, e há necessidade. Cada um tem a sua necessidade, nós temos que respeitar, porque cada um é como é, e isso temos que respeitar. Se quer, tudo bem, mas procure, tenha cuidado o tipo de livro que se indica, ou livros que se indicam, porque pode deixar a pessoa completamente num estado de trauma que já Então, ocorreu, que já viu, porque já ocorreu isso algumas décadas atrás, quando eu mesma indiquei. Então, isso é muito grave. Pode deixar a pessoa num estado psicológico gravíssimo. Então, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com o que indicamos. Vamos ter. E a base. Se não se estuda as obras fundamentais, como vai poder se entender, se encontrar, refletir sobre a si mesmo? E é isso. Bom, mais alguma coisa? Analisar aqui. Eu gostaria de agradecer muito o carinho da Marisa, por ter nos apoiado, por estarmos aqui, para a Vânia, Terezinha, todos aqueles que tiveram, que estão aqui, a Marinete, que saiu, a Ju, também está a Estezinha, e todos aqueles que estiveram conosco, convidamos para que possam também continuar com o estudo conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Alguma mensagem, alguma coisa a deixar que você gostaria, Marizinha? Gostaria de agradecer a todos vocês mais uma vez por estar aqui. É, esse estudo é muito gratificante, né? Um abraço a todos e agradeço de coração, poder estar com vocês. Até lá.